Alô, amigos e amigas de Pernambuco e do Brasil, estamos começando mais um Debate na Nova. Hoje nós vamos entrevistar o pré-candidato na cidade do Paulista pelo PDT, Fábio Barros. Ele já está aqui conosco. Boa tarde, Fábio. Prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde a todos que fazem parte dessa empresa, dessa emissora com tanto respeito e, ao mesmo tempo, a todos que acompanham o Debate na Nova. Hoje vão estar conosco para nos ajudar aqui com as perguntas o Geraldo Moreira, que é formado pela Universidade Católica de Pernambuco, atualmente é jornalista da Rádio Folha FM, com passagens pelo Jornal do Comércio, Rádio Liberdade de Caruaru, Band News, Rádio Clube de Pernambuco e Diário de Pernambuco. E aqui no nosso monitor nós estamos recebendo a presença também, a grata presença da Débora Andrade, que é jornalista, escritora e idealizadora do blog @palavras... Como é que é? Palavra etc e tal. Etc e tal. Boa tarde, prazer em tê-la aqui no programa. Boa tarde, prazer é meu. Bom, eu quero começar o programa lembrando que nós estamos ao vivo neste momento para todo o estado de Pernambuco, através da TV aberta, nos canais aqui na região metropolitana, no 22.1 e também no 22.2, na TV Nova e no N2, que é o nosso segundo canal na multiprogramação. Nós estamos ao vivo por esses dois canais em TV aberta. Nós também estamos ao vivo nas nossas retransmissoras do interior. Caruaru no canal 31.1, Garanhuns no canal 25.1, Arco Verde no 22.1, Vitória de Santo Antão, canal 18, em toda a nossa rede social, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Você também pode nos acompanhar em tempo real, né? A nossa entrevista com o pré-candidato a prefeito na cidade do Paulista, Fábio Barros, pelo PTB. E também estamos simultaneamente na Rádio Nova FM, no prefixo 98.7. 98.7. Então você pode nos acompanhar também, né, pela Rádio Nova FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está no seu carro, acompanhando a gente pela Rádio Nova FM. Vamos começar o programa com o perfil do nosso convidado de hoje. Vereador, presidente da Câmara Municipal do Paulista, Fábio Barros é pré-candidato à prefeitura do município pelo PDT. Ele é professor, biólogo e ambientalista com especialização em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco e também especialista em segurança pública. Nascido no Recife, chegou a Paulista com a família ainda criança, aos 8 anos de idade. Em 2009, exerceu seu primeiro mandato de vereador no município, sendo reeleito em 2012 e 2016. Presidiu o Legislativo Municipal em 2017, sendo reeleito para assumir a presidência da Câmara de Vereadores de 2019 a 2020. Suas principais bandeiras de luta estão a defesa do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, o transporte público de qualidade, mobilidade urbana, combate à violência, atendimento humanizado na saúde e educação de qualidade. Ultimamente foi divulgada uma pesquisa e nessa pesquisa o senhor aparecia na pesquisa, né? Mas a gente vê um cenário ali meio embolado, né? Que não é definido ainda para as próximas eleições. Até houve um equívoco, o senhor saiu lá com o nome de um companheiro de televisão, Flávio Barros, né? Foi um alerta para que ele não se candidate em Paulista, porque o número não foi tão bom assim, né? Boa tarde para as suas considerações iniciais. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Débora. Isso, não é isso? Bom, boa tarde a todos que estão conosco nesse momento, nesse debate. É um debate importante, eu queria colocar isso muito claro, porque é importante que a população entenda que a tarefa da pessoa pública é se expor mesmo e dizer o que pensa, o que acredita, porque representa um coletivo, seja na condição de vereador, seja na condição de uma pré-candidatura a prefeito. As pesquisas, elas são, na verdade, o retrato de um momento. Então, muitas pesquisas vão ser feitas ainda para tentar interpretar o que a população imagina do processo eleitoral.
Mas é verdade que a pesquisa foi feita e, infelizmente, meu nome nem foi colocado na pesquisa, foi colocado o nome de outra pessoa. Mas o que é mais importante, eu acho, do cenário dessa pesquisa, que foi apresentada, entre tantas outras que ainda não foram registradas e outras que serão, é que o município de Paulista, nesse momento, demonstra claramente ao cidadão uma necessidade de mudança e de renovação. Fica evidente, porque mais de 70% daqueles que foram entrevistados não sabem em quem votar e aguardam propostas que sejam suficientemente claras, precisas e que tenham realmente relação com a verdade, com a realidade, para tentar mudar ou mudar a vida das pessoas. Então, eu sempre digo que as pesquisas elas demonstram aquela fotografia do momento, mas mostra que em Paulista existe um espaço aberto ainda de diálogo com a população, para que nesse espaço que antevém a eleição e durante o processo eleitoral, nós possamos mostrar tudo aquilo que é possível ser feito por uma cidade do porte de Paulista. E que as pessoas possam entender que o novo se estabelece exatamente pela mudança, e não o novo pode ser a repetição de um governo. E muitas vezes governos que demonstram não ter dado o devido atenção à população e que demonstram também não ter dado resultado e solução para a vida das pessoas. Geraldo Moreira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos da TV Nova, né? Satisfação estar aqui com você, participando desse debate, muito enriquecedor, principalmente para Paulista. E eu teria uma pergunta inicial para o Fábio, né? Você, Fábio, foi eleito vereador da cidade do Paulista, né, já com 2 mandatos, e uma das suas principais bandeiras é o meio ambiente. A gente vem vendo que nos últimos 16 anos na cidade de Paulista cresceu muito a questão de construções, né? E muito também foi devastado na cidade de Paulista, que era conhecida inclusive como a cidade das chaminés, né? Mas essas chaminés já estão sendo extintas e estão colocando agora prédios, né, edifícios. E a gente quer saber então de você a sua política pública, né, caso eleito prefeito da cidade de Paulista, para o meio ambiente, né, tendo em vista que é um tema muito discutido na atualidade e tendo em vista também que nós que moramos em Paulista sabemos que o meio ambiente em Paulista está bastante degradável, né? Então, qual seria a sua política, né, as suas propostas para o meio ambiente na cidade de Paulista? Paulista é uma cidade urbana e, sendo uma cidade urbana, ela precisa, obviamente, ser observada como uma cidade que cresce. E essa cidade que cresce, ela precisa se desenvolver de forma sustentável. Paulista é uma cidade que, às vezes, as pessoas não sabem, mas 42% de toda a sua área de território, 42%, está sob proteção legal, ou de leis estaduais ou de leis municipais. Paulista teve, entre 2013 e 2015, um avanço absurdo no sentido de definir as suas áreas de proteção. Diga-se de passagem, o atual governo, e na época, eu na condição de secretário, que fui convidado a participar como secretário, nós desenvolvemos uma política de criação de unidade de conservação. Deixamos toda uma secretaria pronta, que tem capacidade de fiscalizar, monitorar e licenciar. Mas o mais importante, apesar de todo esse desenvolvimento, é a parte boa da nossa participação. Com 18 meses, eu pedi para sair, deixar de ser secretário, voltar para a Câmara, porque não encontrei no governo a sustentação para que todas as políticas que nós acreditamos pudessem ser implementadas. Mas a parte que se refere às áreas de proteção, elas estão garantidas. O que é que falta em Paulista? Falta gestão. E essa gestão precisa ser praticada da seguinte forma. Primeiro, as áreas de proteção precisam ser cercadas. Nós temos 6 áreas de proteção municipais, temos 3 áreas de proteção do Estado e temos aí 42% que precisa ser preservado. Primeira coisa, cercar. Segundo, é preciso fazer o manejo dessas áreas. O município não fez mais nada, que é fazer a gestão. O manejo é você criar todo um programa de preservação que envolve a comunidade, que envolve os interessados nesse conjunto, que é a própria sociedade, os próprios empresários, que quando constrói, tem que pagar aquilo que a gente chama de um tributo, que na verdade é uma compensação ambiental e uma compensação urbanística, que hoje está lá travado com mais de 3 milhões de recursos públicos que advém dessas compensações, porque se você constrói um empreendimento, você tem impacto local. E esse impacto local, você tem que fazer o pagamento dessa compensação. Esses 3 milhões hoje poderiam garantir que todas essas áreas estivessem completamente planejadas, preservadas, e não estão por uma simples razão: falta de gestão pública. Olha, eu quero lembrar que você de casa, você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta pelo WhatsApp. Tá certo? Você encosta a sua câmera fotográfica do celular aí nesse QR Code do lado e pode mandar a sua pergunta direto ou liga direto pra gente no Zap, né? Faz a sua pergunta por escrito e a gente
passo aqui para o pré-candidato, o 99505-9441, 99505-9441, né? A partir desse momento já está liberado para quem quiser fazer perguntas e participar do programa. Quero lembrar também a nossa enquete de hoje. Você vai no Instagram, na nossa rede social, e vota na nossa pergunta do dia, o enquete do dia. A pergunta é a seguinte: você está satisfeito, né, com a atual administração da sua cidade? Você está satisfeito com a atual situação da sua cidade? Nós hoje estamos falando sobre a cidade do Paulista. Agora nós vamos para a pergunta da Rebeca, da Débora, aliás. Débora, vamos lá. Então, candidato, eu gostaria de saber quais são os seus projetos em relação à questão da violência no município do Paulista, porque foi uma das cidades que recebeu o piloto em Frente Brasil, e aí teve a atuação da Força Nacional. E aí eu gostaria de saber quais são os seus projetos, os seus planos para combater a violência no município. Primeiro, é muito importante entender que violência, ela tem multicausalidade. Você não tem uma única causa da violência. O que aconteceu em Paulista foi, na minha opinião, um grande erro da administração pública municipal. Admitir a Força Nacional foi muito mais uma iniciativa de interesse político local do que, de verdade, uma ação que pudesse mudar a realidade da violência que nós enfrentamos em todas as cidades do Brasil. Um exemplo, uma das cidades que também recebeu a Força Nacional foi Cariacica, no Espírito Santo, que eu conheço muito particularmente. Cariacica é uma cidade que tem altos índices de violência estruturais e que a cidade necessitava da presença da Força Nacional. A Força Nacional na cidade de Paulista é uma força que está além da necessidade, da realidade de uma cidade que poderia, através de ações preventivas, resolver todo o problema da violência, pelo menos enfrentá-la. O que falta em Paulista é aquilo que a gente chama em segurança pública, e eu me especializei nisso, que segurança pública, antes de tudo, nós temos que pensar na dignidade da pessoa humana, nós precisamos pensar em outra questão importante, que é a questão da salubridade, que significa iluminação pública, ruas calçadas. É preciso entender que a cidade precisa estar melhor organizada, nós precisamos ter a tranquilidade pública. Um exemplo, Paulista é uma cidade que não tem a lei do silêncio aplicada na cidade, que tem que vir do executivo. Um dos grandes conflitos entre vizinhos em bairros tem muito mais a ver com poluição sonora do que qualquer outra coisa. São números reais. E nós ainda temos outro problema, isso é um exemplo, a questão da própria segurança pública. A Guarda Municipal tem 130 hoje guardas municipais que nem lei por parte do Executivo, que cria a Guarda Municipal e que dá a ela o que a gente chama de Estatuto da Guarda, nunca foi implementado na cidade. É algo tão absurdamente atrasado que não condiz com a cidade que está entre as 100 maiores cidades do Brasil. Então, pensar em enfrentar a violência é trabalhar, antes de tudo, com prevenção. A juventude que, infelizmente, se envolve com a criminalidade, ela não encontra no poder público municipal escolas abertas o dia inteiro, não encontra programas de formação, capacitação para que eles possam se envolver com o mercado de trabalho a partir da própria formação. Não existem programas preventivos que envolvam as entidades que já atuam nas comunidades. Um exemplo, a gestão atual não aplicou recursos de forma correta nas zonas especiais de interesse social, onde estão 80% da nossa população, que mais precisa de políticas públicas para que o jovem, para que o adulto, para que a sociedade como um todo possa se envolver em outro tipo de atividade, como esporte, lazer, mas principalmente preparar para o mundo do trabalho. Essas ações preventivas não vieram. Um exemplo, a Força Nacional está aqui agindo como a polícia da polícia, mas nós não temos, infelizmente, em Paulista, um centavo do governo federal nesse programa sendo aplicado em prevenção. Dessa forma, você não consegue enfrentar a violência precisa ser enfrentada nesse conjunto de ações. Nós vamos trabalhar de forma diferente, vamos trabalhar de forma preventiva, desenvolvendo ações nas comunidades, onde a comunidade precisa ser ouvida, ela precisa participar, ela precisa dizer o que pensa e, através de um processo participativo, colaborativo e democrático, dizer e participar do processo de construção. Eu vou dar um exemplo clássico. A cidade de Moreno, aqui na região metropolitana, tem um projeto de segurança que está a partir de uma lógica chamada ordem pública, que é o que eu acredito. Eu acredito em ordem pública e não em segurança pública só e simplesmente. É preciso pegar modelos já existentes, onde a comunidade participa do processo e constrói saídas para o enfrentamento à violência. É muito investimento em educação, muito investimento em preparação do jovem para o mercado do trabalho e é mudar a realidade a partir da sua base de conflito e não tentar resolver a violência com força policial e somente força policial, como se o efeito
pudesse resolver a causa. Então, todo mundo sabe, o que falta em Paulista hoje é espaço para a população. Nós não temos espaços públicos, nós não temos quadras poliesportivas, nós não temos centros comunitários, nós não temos atividades integradas entre o poder público e a sociedade. E nós não vamos abrir mão disso. Não existe um segredo, não existe uma mágica. O que existe é poder público, sociedade civil, trabalhando junto para desenvolvimento de projetos que realmente trabalhem na prevenção. Sem prevenção, não se enfrenta a violência de forma direta e correta. Fábio, você já disse aqui que foi secretário do atual administrador da cidade, né, o prefeito Júnior Matuto, né, e que saiu por discordar da política que o senhor tentou implantar e não conseguiu. Né? Mas se a gente fizer uma análise dos candidatos que estão postos aí, né, um lançou, que é o Ives, né, o outro foi ex-secretário, o outro é secretário, né, todos têm algum tipo de ligação com a gestão municipal. Né? Isso é uma estratégia, o que de fato, né, fez com que tantos ex-gestores da administração municipal quisessem sair candidatos para enfrentar o atual gestor. É simples explicar. Um exemplo, eu na verdade não fui convidado dentro de um conjunto daqueles que integraram o governo desde o início. Em abril, na verdade, de 2013, o prefeito me convida, no início do primeiro governo de Júnior Matuto, a assumir uma pasta que era a pasta do meio ambiente. Nós não tínhamos legislação ambiental, nós não tínhamos a própria Secretaria de Meio Ambiente, nós não tínhamos o Conselho Municipal de Meio Ambiente, nós não tínhamos nada em termos de política pública. E quem me conhece sabe que, historicamente, essa sempre foi uma luta, porque a cidade não trazia nenhum tipo de estrutura política para tratar de um dos seus maiores patrimônios, que é o seu patrimônio natural. E quando fui convidado, não hesitei em discutir primeiro partidariamente, não foi uma decisão minha não, foi uma decisão partidária. Na época, eu estava no PT e a decisão do partido foi que nós poderíamos contribuir. Naquela época, nós tínhamos alinhamento com o governo do Estado e alinhamento com o governo nacional. A decisão de ser candidato, de ser secretário, foi uma decisão coletiva e não minha. Assumi a tarefa, cumpri essa tarefa em exatamente 18 meses, mas não permaneci porque não encontrei no governo aquilo que era fundamental para permanecer num governo e contribuir com ele constantemente. Assim acontece com o cidadão. O cidadão votou no atual prefeito, ou não votou? Votou tanto que ele foi eleito. Mas eu tenho certeza que muitos cidadãos hoje que na cidade votaram no prefeito e deram a ele o voto de confiança, não votarão no seu sucessor. Por isso que a rejeição dele é tão alta, porque foi um governo que não ouviu a população, um governo que não debateu com a sociedade, que não construiu políticas públicas debatendo com aqueles que mais têm a necessidade de debater, que são aqueles que vão, de forma direta, necessitar daquela política que vai atendê-lo no seu dia a dia. Então, não é só o cidadão que desiste de um governo que às vezes até apoiou. Na política, até aqueles que apoiaram e acreditaram no início podem deixar de apoiar. Hoje, o que está acontecendo em Paulista, onde nós temos vários candidatos, é o resultado de diversos interesses, mas a nossa decisão de ser candidato é mostrar para a cidade que a cidade precisa ser planejada. A cidade não tem um planejamento. Como foi a postura da Câmara de Vereadores da cidade do Paulista nesse período em que a Justiça retirou o prefeito da gestão? Né? Como é que foi? O senhor é presidente da casa. Né? Como é que foi a postura da Câmara? Primeiro, a Câmara foi tomada de uma certa surpresa do processo que corria, na verdade, em segredo pela investigação da Polícia Civil. Tudo que a Polícia Civil estava investigando não foi declarado antecipadamente a nenhum órgão fiscalizador, a não ser mediante a relação de segredo de investigação. O que é que significa isso? A polícia estava investigando algo que não podia ser revelado, porque, obviamente, atrapalharia todo o processo de investigação. Foi informado à Câmara, naquela data, o afastamento por duas investigações. A investigação, que é conhecida por todos já como a investigação da locatário, e a outra que foi a churume, uma relacionada ao lixo, outra relacionada diretamente às locações de prédios públicos na cidade. Quando a Câmara foi informada, e é o que aconteceu, o prefeito foi tirado da sua função, tanto ele e aí outros secretários também foram retirados, e foram citados nesse processo para que fossem retirados, e assumiu, no caso, o vice-prefeito. Demos posse ao vice-prefeito. Ali nós começamos um processo de avaliação das informações que foram enviadas pela polícia e pela justiça. Mas antes mesmo que a Câmara de Vereadores possa tomar uma medida, um exemplo, de uma CPI, ou mesmo até de um pedido de impeachment, que tem uma entrada de pedido de impeachment sendo avaliado, o mais importante é o seguinte: nós não tínhamos ali todos os elementos estão sendo construídos das investigações que foram feitas pela Polícia Civil.
Mas aí a Justiça Federal, no caso o STF, declara o retorno do prefeito através de decisão judicial. Diga-se passagem, eu não dei posse. Todo mundo sabe que eu disse eu não dou posse, porque era o sentimento da população. Apesar de ser uma decisão judicial, eu não daria posse quando a própria população revoltada diante do que está exposto é algo muito grave. Aquelas investigações que hoje correm contra o prefeito, que correm sob investigação hoje da polícia e da justiça, nós não podemos manter a nossa posição de manter uma decisão simplesmente quanto presidente da Câmara da posse de forma institucional. A gente está metendo o dedo aí nessa ferida, porque o senhor é presidente da Câmara de Vereadores e tem um relacionamento direto com o atual gestor. Né? De forma institucional. Né? Eu vou passar para a Débora, para ela fazer a pergunta dela, mas eu quero registrar uma pergunta aqui, que vem do telespectador pelo 995059441. Ele diz assim, meu nome é Kleber Alexandre, moro no Jardim Paulista e gostaria de saber quais foram os projetos e leis criadas pela atual legislatura, né, pelo Poder Legislativo, né, que pudessem subsidiar o seu governo. Né, porque as informações que nós temos é que se criou muito pouco nesse período. Bem, na verdade, eu acho que o ouvinte ou o telespectador que aí se coloca, talvez não conheça toda a produção legislativa da Casa. Mas, na prática, a legislação produzida na Câmara, seja por mim ou pelos demais vereadores, tem sim uma finalidade direta para o que a gente se objetiva hoje como candidato a prefeito. Vou dar um exemplo. Uma legislação que trata especificamente das cooperativas, incentivos às cooperativas. É uma legislação municipal que pode vir do Legislativo, que irá dar força ao que nós estamos desenhando como candidato a prefeito, a movimentar essa cidade, que é uma cidade que hoje não emprega pessoas, e o nosso objetivo é criar uma cidade que seja empreendedora, e quando eu falo disso, eu falo da população, uma cidade que no passado já foi, um exemplo, a cidade das chaminés, da produção de tecido, e que pode ser a cidade das confecções. Mas a cidade das confecções não é a cidade só das confecções, é a cidade da moda. Esse projeto de lei que se transformou lei na cidade, que é de nossa autoria, tem como objetivo garantir o incentivo à formação de cooperativas. Não só cooperativas nesta linha de produção, que é tecido, confecção, mas para outras cooperativas, a exemplo da cooperativa de transporte, que hoje em Paulista o transporte é um transporte de baixíssima qualidade, não por culpa de quem faz o transporte, mas por falta de uma gestão boa de mobilidade. E nós temos uma perspectiva muito forte de transformar essa cidade do transporte, que é hoje, que é um transporte por combis, para micro-ônibus, que é um outro modal. Mas para transformar para um outro modal é preciso construir toda uma estrutura política que só um prefeito pode fazer, um vereador não faz. E é bom lembrar também a quem às vezes questiona o legislativo, que o legislador ele não pode criar nenhum projeto de lei que dê nenhum tipo de gasto ao poder público. O vereador tem uma limitação constitucional que às vezes as pessoas não compreendem. Nós legislamos muito mais na construção da organização da legislação municipal do que na geração de algum tipo de lei que gere custo. Vou dar um exemplo. Se eu quiser hoje fazer uma lei que obrigue o executivo, um exemplo, a aumentar algum tipo de alíquota, tributo, ou que eu transforme nessa lei um pedido ao executivo para que ele crie alguma política e essa política gere gasto público, ela não pode vir do legislativo, ela só pode vir do executivo. E as pessoas não sabem disso. Então, eu estou dando um exemplo de uma legislação. Aqui trata do incentivo às cooperativas. Essa pode ser feita porque ela não gera despesa. Ela cria uma nova forma de política pública para enxergar as cooperativas no município como sendo um instrumento de organização da sociedade sob algum tipo de incentivo. Então é preciso entender qual é o papel do legislativo nisso tudo. Vamos para as ruas. A participação do povo na cidade do Paulista. Vamos para lá. Meu nome é Maria Inês. Eu gostaria de saber do pré-candidato Fábio Barros o que é que ele pode fazer pela educação, que a escola do Tururu está sendo a merenda rateada. É algo muito importante falar de educação, porque educação é a base, como todo mundo sabe, não é só uma fala política, é a base de tudo. E o partido que estou, que é o PDT, e aí eu digo por uma relação construída hoje, por um projeto nacional de desenvolvimento que Ciro encabeçou, que fala da educação como sendo uma base fundamental para esse processo, em Paulista não é diferente. Em Paulista, a educação não é tratada da forma que deveria ser tratada numa cidade do porte que nós temos, que está entre as 100 maiores cidades do Brasil. Um exemplo, merenda. Quando ela fala de merenda, nós estamos falando de segurança alimentar nutricional. Hoje, a segurança alimentar nutricional na cidade do Paulista é uma vergonha. Para você ter uma ideia, só existe 5 creches na cidade inteira.
750 crianças são atendidas nessas 5 creches. Temos 25 mil crianças esperando creche. Porque creche hoje está na educação infantil e o município tem responsabilidade com a educação infantil e fundamental. Então, essas duas parcelas, infantil e fundamental, a infantil tem um déficit que não tem nem o que discutir. Se você tem 5 creches para 25 mil crianças em idade de creche, não precisa dizer mais nada. Então, um dos nossos projetos é aumentar essas 5 creches para 35. E isso precisa ser feito com priorização para a educação. E a alimentação, ela não pode ser uma alimentação do tipo que é hoje. Hoje, o que é ofertado é embutido. Eu vou explicar para você o que é embutido, se você não sabe. É salsicha. Você imagina uma alimentação em que a criança recebe sistematicamente salsicha para comer. Nem deveria estar na alimentação dessas crianças, porque é algo que eu não dou para meus filhos. As minhas filhas não comem. Não é que isso seja... Eu estou dizendo isso porque se você não pode comer outra coisa e só pode comer salsicha, infelizmente... Mas as pessoas não deveriam comer embutidos, porque as crianças, por exemplo, na primeira infância, hoje há um risco muito grande, principalmente da má nutrição. Você pode ter uma criança aparentemente nutrida, mas ela não está bem nutrida. Ela tem má nutrição, falta elementos na sua composição mesmo, da sua composição nutricional. E pior, a hipertensão infantil, que em Paulista não existe um programa de avaliação de hipertensão infantil. Nenhuma criança é avaliada, ela recebe alimentação na escola, uma alimentação de baixa qualidade, e quem está dizendo não sou eu não, quem está dizendo isso é uma pessoa que acabou de relatar de forma presencial ali, uma ouvinte, uma pessoa que acompanha, né, e que acabou de explicar. Então nós precisamos transformar a educação em algo muito sério. Vou dar um exemplo, para quem diz da nossa participação como vereador na cidade, até para responder. Em 2019, o município ofertou, por lei municipal, 0,5% de aumento para os professores. Quem tirou de pauta fui eu como presidente, quem abriu a discussão com o governo fui eu e outros vereadores, e nós mudamos a lei municipal, aí sim, sob força do debate com o executivo, mas com força também do sindicato, e passou a ser 4,13. Sabe o que significava 0,5% de aumento? 7 centavos em cada hora aula. Isso é uma vergonha, um governo que não prioriza a educação. E é isso, quando não prioriza o professor, quando não prioriza a alimentação, quando não prioriza o sistema de educação, consequentemente nós vamos ter vários problemas. Vamos lá, Débora, Débora, aí na nossa live, vamos lá. Então, Fábio, você falou agora sobre a questão da alimentação também, né, das merendas, e a alimentação lembra a saúde. Eu acho que a gente tem um problema muito grande no município de Paulista com relação à saúde. Houve fechamento de diversos postos de saúde, o Hospital da Mulher, as pessoas, os cidadãos têm se queixado de falta de atendimento, de exames. Então, eu gostaria de saber quais são os seus planos para a área da saúde no município. Encaixar, tem uma pergunta sobre saúde também na rua, é isso aí? Então, vamos encaixar, solta a pergunta do telespectador na rua, vamos lá. Meu nome é Edvânia Gomes da Silva e eu gostaria de saber o que é que você vai fazer a respeito da saúde aqui de Paulista, porque tem exames que a gente tenta fazer que não consegue, como, por exemplo, uma endoscopia. Há mais de 10 anos que minha mãe foi solicitada uma endoscopia, até hoje ela não conseguiu fazer. Então, é muito importante entender também que as pessoas relacionam, todas as políticas se relacionam com saúde. Educação se relaciona com saúde, transporte se relaciona com saúde, tudo termina exatamente numa política central que é a saúde. Porque se não há uma política de saúde séria que vai dar prevenção ao atendimento, e eu estou falando das unidades básicas de saúde, foram 16 que foram fechadas. E foram fechadas durante uma pandemia. Nós denunciamos ao Ministério Público, denunciamos nacionalmente ao Conselho Nacional de Saúde, e foi uma vergonha fechar 16 unidades. E a desculpa de fechar essas 16 unidades foi dizer que houve adoecimento dos profissionais que atuavam nessas unidades. Isso não pode acontecer. O que nós precisamos ter é um conjunto de atendimento de profissionais que tem que ser concursados, tem que fazer concurso para a saúde, sim. Tem que aumentar o efetivo das pessoas que estão hoje na saúde pública no município de Paulista, para que esse atendimento seja de qualidade. Não adianta fazer prédios. Eles são importantes, você estruturar prédios públicos, fazer novas unidades de saúde, recuperar a unidade de saúde, mas não tendo médico. Médico que passa um espaço de tempo que não cumpre o seu período, médico como um cardiologista, neuropediatra, psiquiatras. Nós não temos no município nesse momento, e quando temos é deficitário, não atende a comunidade como um todo. O que ela está reclamando é verdade. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, é outro ponto de prioridade. Nós estamos com uma proposta de cidade inteligente. Você hoje, um exemplo, vai marcar uma consulta no seu plano de saúde, você vai lá num app, que é um aplicativo no seu celular,
que pode ser desenvolvido para também ser utilizado pelas agentes comunitárias de saúde, porque a pessoa pode não ter acesso a essa estrutura, né? A esses móveis, a um celular ou mesmo um computador. A agente comunitária de saúde ou você em casa precisando de um atendimento, você pode procurar no sistema qual é o dia, qual é a hora, para não estar cumprindo esse momento triste que as pessoas ficam numa fila, passando a madrugada numa fila para pegar uma ficha. Primeiro problema é esse. Com relação aos exames, tem que priorizar os exames em centros de referência que hoje Paulista não tem. Paulista não tem um hospital pediátrico. Se uma criança adoece e precisa de uma emergência tem que ir para Recife. E não estamos falando de uma cidade grande, não tem. Paulista não tem hoje, na verdade, não existe o Hospital da Mulher. O que existe é um centro de atendimento à mulher, que é preventivo e que tem as ações preventivas que vão até os exames básicos. Mas não tem um hospital para mulher. Na verdade, Paulista não tem uma unidade de alta complexidade. Nós temos a PTG, que é a Policlínica Torres Galvão, que fica no centro da cidade e que está ali do lado de uma UPA estadual. A nossa percepção é a descentralização do atendimento de emergência, que tem que ir para as praias e para o bairro de Paratibe. E que a UPA seja dentro desse conjunto, entre os elementos desse sistema, atendendo emergência nas praias, emergência em Paratibe e Artulunga e o entorno, e a UPA também atendendo o conjunto da cidade, que já é uma estrutura estadual. O que não dá, e o que se fica muito claro, é que não tendo uma gestão clara, não dizendo para onde esses recursos estão indo, não tendo transparência pública dessas informações, parece que Paulista não tem dinheiro para fazer a política de saúde. É mentira. Tem sim. A forma como está sendo utilizada é que está errado. Então, o que falta para Paulista é gestão, e é por isso que nós estamos nos propondo, por isso que nós somos candidatos, e a proposta é fazer com que essas tecnologias que hoje são tão utilizadas em mais de 2.000 cidades no Brasil, Paulista está atrasada, seja aplicado na cidade para que as pessoas tenham acesso à saúde e saibam quando o dinheiro chegou, aonde ele está sendo gasto, aonde estão os atendimentos. Um exemplo, tem pessoas que não sabem aonde está o atendimento, um exemplo, do cardiologista, quando tem. Ninguém sabe, porque não existe uma comunicação. Os ACS foram tirados das ruas na pandemia. Quase 600 ACS foram retirados. Qual foi a desculpa do município? Que não tinha luvas nem máscara para entregar a esse agente importante de fazer o trabalho preventivo durante a pandemia. Sabe quantos municípios fizeram isso no Brasil? Quase nenhum. Os que fizeram foram irresponsáveis com a saúde pública e afetaram diretamente a população. Está aí lá. Hoje, Zika, chikungunya e dengue na cidade, em todos os bairros. Por quê? Porque também os agentes de endemias foram tirados das ruas. Como é que se pode dizer que é uma gestão realmente preocupada com a saúde pública? Não tem. É uma gestão que conflita com aquilo que o SUS determina. Então, não tenha dúvida, nós teremos uma preocupação muito direta, descentralizar os atendimentos de emergência, porque não tem na cidade, e garantir que as unidades básicas de saúde façam um atendimento ampliado, com o aumento de agentes comunitários nas ruas e o aumento da equipe de saúde, com as especialidades através dos exames que são necessários. Isso é o básico. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Debate na Nova. Continue ligando no 995059441, é o nosso zap, para você garantir a sua pergunta aqui para o pré-candidato do PDT na cidade do Paulista, Fábio Barros, que é o nosso convidado de hoje. E respondendo também a nossa enquete do dia. Você está satisfeito com a atual gestão do município de Paulista? Você vai lá no nosso Instagram, @TV Nova Nordeste, e responde sim ou não. No final do programa a gente vai divulgar aqui o resultado desta enquete de hoje. Já já a gente volta. Nessa segunda, eu vou estar no Roda Viva. Uma honra, um privilégio, vou ser entrevistado por jornalistas, pessoas que se interessam por televisão. Segunda, 10 da noite, Roda Viva, leve cultura com você. Estamos vivendo um momento de incertezas. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais. E ainda com um novo portal, trazendo diversos conteúdos, além de serviços que vão facilitar sua vida. E claro, deixando você a par das principais notícias. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco, seu portal para o mundo. Você quer moto?
Você quer carro? Você quer dinheiro? Então vem pro Canavial de Prêmios! Domingo, dia 6 de setembro, você vai concorrer no primeiro prêmio a R$4.000, no segundo prêmio R$5.000, no terceiro prêmio uma Moto Bis 0 km e no quarto prêmio um Fiat Mobi 0 km. Além de 10 giros da sorte no valor de R$300. É dupla chance de ganhar. Adquira já o seu certificado no valor de R$3. Só R$3. Canavial de Prêmios, ao vivo pela TV Nova Nordeste, TV Vitória e aplicativo Rádio Canavial, Rádio Atual FM e Rádio Vitória FM. A partir das 8 horas da manhã. Adquirindo seu certificado de contribuição, você ajuda o Instituto Vitória Humana. Canavial de Prêmios, a sorte mais perto de você. Lidar com aço com tecnologia. Desenvolver um produto que traz a marca da segurança, que atende e se adapta a muitas necessidades, que tem a marca reconhecida pela qualidade e onde as pessoas fazem a diferença. Esta é a Forte Equipe, uma das maiores empresas do Brasil na fabricação de andaimes e escoramentos para a construção civil. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Meu sonho é quando crescer ser médica, terminar meus estudos direitinho e fazer a faculdade. Quando eu crescer, quero ser um bombeiro. Não é mais um sonho, igual tem amaciante, que amacia e perfuma de verdade. Amaciante igual, roupas macias e perfumadas, com um cheirinho gostoso pra você. O amaciante igual é da família dos produtos de limpeza igual. Igual. Você está ligado no horário para se informar sobre os principais fatos de Pernambuco? 12h45. De segunda a sexta, aqui na TV Nova, Nova Geral. Um jornalismo sério, levado até você de uma forma descontraída, com muita polêmica e também as reclamações das comunidades. Nova Geral, de segunda a sexta, 12h45, aqui na TV Nova Nordeste. Bem, amigos e amigas, nós estamos de volta com o debate na Nova. Você que nos acompanha aqui no Recife, em TV aberta, no interior do estado, também na rede social, na Rádio Nova FM, no prefixo 98.7. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Daqui a pouco eu vou registrar, sim, algumas perguntas que estão chegando também pelo Facebook e pelo Instagram. Já já a gente vai dar uma passada lá. Mas agora nós vamos para as ruas, no Fala Povo. O que é que a população do Paulista espera, do futuro gestor da cidade? Vamos lá. Eu espero que ele melhore a saúde, porque já 2 postos daqui de Paratibe que fechou, foi a unidade mista e o SPEC. Eles tirou o cardiologista, o médico que é o urologista e tirou o clínico. E o daqui do de Paulista, que a gente faz a prevenção, está desativado. Olhar muito assim para as crianças, creche, melhorar as escolas, a educação principalmente, né? Que eu sou uma funcionária que trabalho no colégio e a gente está dentro, a gente vê que nos colégios precisa de muitas coisas. Fica em reforma, não termina. Eu não espero mais nada de prefeito, nem de vereador, nem de nada. Eu só confio agora em Jesus. Porque você não pode confiar nem na sua própria sombra. Porque a sua sombra só presta para denunciar você quando você vai chegando nos cantos ou em casa. Rapaz, faltam muitas coisas aí, né? Mas Maranguapium faltou o asfalto da rua lá, entendeu? O mercado lá que estava nojeira, entendeu? Apesar que o atual prefeito, ele tem feito muitas coisas pelo bairro dele, Maranguapium 2. Maranguapium 2, você chega lá, tá tudo, a rua toda asfaltada, o mercado. Aí tá ficando a desejar em outros bairros, já sei. Maranguapium, Jardim Paulista, Arthur Lundgren. Pode melhorar mais o estudo, né?
pode também melhorar também aqui a saúde. Rapaz, eu venho andando assim, eu que sou envolvido também no meio das políticas também, e pela conversa da população de Paulista, o trabalho é pouco demais. Trabalho é pouco, é muita mais conversa do que trabalho. Paulista, além de ser uma cidade grande, com vários recursos, eu tenho certeza se ele vê a população do jeito que é para ver, dá para mudar Paulista. Pô. Eu não tenho esperança mais. Eu já perdi a esperança. Porque quando a gente volta para querer um negócio melhor para nós, né? Mas desde a votação que nós estamos votando para ajudar esse povo, e nada tem para nós. Benefício nenhum, não tem. É impressionante o descrédito dos políticos perante a população. Você vê aí, mais de um entrevistado na rua, né, diz que não tem mais esperança nos políticos. O outro chegou a dizer, mas está fazendo muito, mas no bairro dele. O prefeito, quando se elege, ele se elege para trabalhar pela cidade inteira, né, Fábio? Perfeitamente, mas sabe o que é isso? Fica claro, para quem está aqui nos ouvindo, mesmo com as opiniões dos populares, no sentido de que, um exemplo, perdeu a crença, ou reclama de um problema, fica evidente que é uma cidade sem planejamento. Quando um prefeito se candidata, e é assim que eu penso, e é assim que eu exijo de quem eu voto e sempre votei, eu penso que é preciso que essa pessoa apresente um projeto de cidade, e não simplesmente diga, eu quero ser prefeito da cidade. Nesse projeto de cidade, ele tem que dizer que modelo, como, quando e com o que é o orçamentário, ele vai resolver o problema daquele bairro, ou daquela localidade, ou daquela política. Você vê, saúde o tempo todo se repete, porque as pessoas sentem na pele a falta do atendimento de saúde. Aquilo que eu tenho falado desde há pouco, ela disse, fechado unidades, cardiologista não tem, tirado o cardiologista. O sentimento que a gente tem é que parece que todo cidadão de Paulista sentindo, tem uma história para contar em relação ao mau atendimento na área de saúde. Não tenha dúvida. Então, assim, nós precisamos apresentar uma proposta para a cidade que, de fato, ela não seja só verbalizada não, viu? Que colocou, fala muito. É verdade, tem que ter um projeto de cidade. Como é que você assume uma ideia de ser prefeito e não ter um projeto? Nós vamos discutir na cidade projeto, um exemplo. Qual é o modelo de segurança pública? Qual é o modelo de transporte público? Tem que ter um modelo. Aí você pergunta, vamos mudar, certo? Vai mudar com o quê? Como? Quando? Com que? Então é preciso que a gente tenha isso muito claro. E é por isso que chegou a hora, e Paulista é uma cidade que vai ter 2 turnos, isso é muito bom. É uma cidade com mais de 200 mil eleitores. Nós vamos sair daquela disputa que sempre aconteceu, que no primeiro turno e único turno, ali ficava um jogo que nem sempre a população vencia. Um exemplo, a eleição passada, o prefeito Júnior Matuto, se tivesse segundo turno, tinha ido para o segundo turno. A eleição retrasada, em que o prefeito Júnior Matuto ganhou, um exemplo, se tivesse segundo turno, ele tinha ido para o segundo turno. Ives Ribeiro, quando ganhou o seu segundo mandato, se tivesse segundo turno, a votação que ele teve, ele também iria para o segundo turno. Então, Paulista estava sendo penalizada muito por isso, pelo jogo eleitoral que não garantia o verdadeiro interesse da população. Agora não, nós temos segundo turno, e o segundo turno ele é plebiscitário. Ou você vota em um, ou você vota em outro, ou você não vota em ninguém. Mas isso vai gerar um posicionamento mais claro. Eu estou muito feliz com esse momento político eleitoral, eu não acho ruim. Eu acho que cada um vai apresentar suas propostas, temos que ser muito claros com essas propostas, muito verdadeiro, para não mentir para as pessoas e dizer o que não vai fazer. E simplesmente a população vai decidir. Agora, tudo que está acontecendo hoje levará para o segundo turno. E eu não tenho problema de ir para o segundo turno não, viu, Pedro? Vamos lá, Geraldo. Candidato Fábio Barros, né? O senhor falou a respeito de transporte público. Realmente, Paulista carece de um transporte público de qualidade, que dê mais conforto aos seus munícipes, né? E estamos aí há 16 anos na mão de apenas 2 administradores. Temos lá o terminal Pelópidas da Silveira, né, que atende não só Paulista como um todo, mas também Abreu e Lima, Igaraçu, Itapissuma e Itamaracá. Muita gente passa por ali. A minha pergunta é a seguinte, né? O senhor falou de um novo modal para a cidade paulista, tirando as combis, colocando os micro-ônibus, né? Aqueles ônibus que vai fazer o papel, digamos, do que os ônibus grandes hoje fazem, que é tirar da cidade, do bairro e levar até o terminal Pelópidas da Silveira. A minha pergunta é muito simples e clara e objetiva, né? A passagem
Paulista paga ainda uma passagem muito cara. É inadmissível o povo de Paulista pagar uma passagem Vale A para chegar ao seu destino e pagar Vale B para se deslocar de sua casa para o trabalho. Aí eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem algum planejamento nesse sentido de barateamento dessa passagem junto ao Grande Recife Consórcio. Só para a gente não ter problema com a Justiça Eleitoral, o Fábio é pré-candidato. Pré-candidato. Isso. Pré-candidato. Quando vai ser a convenção? A convenção está para ser decidida, mas possivelmente dia 12. Dia 12, né? De setembro. A sua resposta para ele. Sim, vamos lá. Com relação à questão do transporte, Paulista é penalizada, quem mora em Paulista, todos os dias. A cidade de Moreno fica a 23 quilômetros do centro do Recife e a tarifa é A, R$ 3,45. A passagem em Paulista é tarifa B e nós ficamos a 17 quilômetros do centro do Recife. Então, o nosso problema não tem a ver com quilometragem, distância para a capital. Isso é um problema. Uma outra questão, nós pagamos R$ 4,70, é a passagem mais cara do Norte e Nordeste de todas as regiões metropolitanas. E isso interfere diretamente na vida das pessoas. Vamos falar das pessoas que procuram emprego, têm dificuldade para se deslocar na região metropolitana. E aquelas que conseguem encontrar um espaço onde ofertam emprego, quando diz que mora em Paulista, todo mundo está me ouvindo sabe disso. Muitas vezes perdeu um posto de trabalho, ou em Olinda, ou em Recife, ou em Jaboatão, na chamada cidade metropolitana, porque as pessoas muitas vezes moram numa cidade e trabalham em outra, lógico. As pessoas que moram em Paulista estão sendo penalizados porque pagam uma passagem tão cara que quem emprega não diz a pessoa, mas muitas das vezes não a emprega porque o empregador vai ter que pagar uma tarifa tão cara. Vai optar por alguém da tarifa A. Isso tem uma influência direta na nossa cidade. Entra prefeito, sai prefeito e não toma uma posição política. Nós, desde 2016, desenvolvemos uma ação na cidade que até 2020, antes do processo eleitoral, nós sempre fizemos um trabalho muito forte de sensibilização da população. Entregamos 26 mil assinaturas ao governador do estado, entregamos essas 26 mil assinaturas ao Grande Recife, ao consórcio Grande Recife e ao Conselho Metropolitano de Transporte. E, infelizmente, nada foi feito. Como prefeito, nós vamos lutar e vamos baixar essa passagem para a tarifa A. É o mínimo, é garantir que haja equidade, igualdade, para que as pessoas que moram na região metropolitana e também em Paulista tenham o direito de ter um transporte de qualidade e também um transporte que, no mínimo, seja a mesma tarifa dos outros municípios. Com essa resposta, o senhor responde a uma pergunta também que veio aqui pelo WhatsApp, pelo 995059441, da Andresa Targino, né, que é exatamente nesse sentido. Mas ela acrescenta aqui no final o seguinte, né, é importante que o senhor tenha isso na sua plataforma para administrar a cidade, porque nós pagamos uma das passagens mais caras da região metropolitana do Recife e temos o pior serviço da região metropolitana do serviço. Eu concordo. E além de pagar R$ 4,70, que é a passagem mais cara da região Norte e Nordeste metropolitana, não é só daqui na nossa realidade, está certa, mas é muito pior. Nós ainda temos um serviço de baixíssima qualidade, arriscado, onde a mulher é vítima de violência, onde os homens também são, porque há assaltos, então é muito inseguro e o serviço não é bem prestado. O mais importante, você me perguntou, Geraldo, sobre a questão do transporte dentro da cidade. O município precisa assumir, e essa gestão, por não ter planejamento, não assumiu, nós vamos assumir, o Plano Municipal de Mobilidade, que já está atrasado. Não é de agora não, nós já passamos todos os prazos obrigatórios pelo governo federal de ter o Plano Municipal de Mobilidade. Isso é uma vergonha também, não ter feito o papel de casa, que é um papel muito mais de legislar, de discutir com a sociedade, com todos que se envolvem com o transporte. Um exemplo, para ir para uma UPA, para um hospital, para uma escola, para ir para um centro comercial ou mesmo para você se deslocar, para ir para um cinema ou para um lazer na praia, você precisa de transporte. O trabalho para a escola. O trabalho na escola. Então, Paulista, hoje, são 14 linhas de combis que transportam 1.300.000 passageiros por mês internamente na cidade. O senhor vai acabar com o transporte de Kombi? De forma nenhuma, pelo contrário. Quem defendeu a cooperativa e esses trabalhadores do transporte complementar na cidade de Paulista fui eu. Eu criei uma lei que garantiu a eles até 2022 se preparar para um processo licitatório obrigatório, que não depende mais do município de Paulista, não. O plano de mobilidade obriga o município a licitar de forma correta, com o modal certo, que não pode mais ser Kombi, até porque a Kombi, a última que foi produzida, é de 2012. Então você tem um equipamento que não tem segurança, que não tem mais condições de fazer esse tipo de transporte de pessoas e que de uma hora para outra eles iam ser surpreendidos por esse atual governo.
Se eu não tomo uma medida preventiva legal, hoje eles talvez estivessem fora e quem estivesse fazendo hoje o trabalho de transporte na cidade fosse uma empresa privada que não fosse uma cooperativa. A nossa proposta é criação de cooperativas, fomentar a criação de cooperativas de transporte na cidade. Hoje são 434 permissionários. Nós teríamos 160 ônibus circulando na cidade, não seria essa quantidade toda de combis, mas todos aqueles que trabalham no sistema hoje seriam incorporados ao sistema novo, treinados, preparados, capacitados, com licitação feita, com equipamento comprado, novo, e não o que nós temos hoje. Isso significa requalificar para que toda essa rede, que hoje é de mais de 1.200 famílias ligadas ao sistema de transporte, seja daquele que transporta, daquele que alimenta, daquele que dá manutenção dos veículos, toda essa rede seja reestruturada num novo modal. E o município não perder nenhuma dessas pessoas, não deixar ninguém para trás, mas reformular o transporte da cidade. Pedro Paulo, os cálculos é sair de 1.300.000 passageiros na cidade, que hoje não deixa R$1 em tributo público, ir para uma bilhetagem eletrônica com a passagem no mesmo valor, porque é possível, nós vamos mostrar isso durante a campanha, e transformar a cidade numa cidade que poderá transportar 2,5 milhões de pessoas, melhor, de passageiros. Porque quando você pega um ônibus, vai para o centro da cidade e volta, são 2 passageiros. Deixa eu trazer a Débora aí para mais uma pergunta. Vamos lá, Débora, você. Pré-candidato, o senhor falou agora sobre a violência sofrida pelas mulheres no transporte público. A gente sabe que a violência doméstica também é um problema, não só da cidade paulista, mas do nosso estado, do nosso país. Estamos finalizando o mês de agosto, em que tivemos a campanha Agosto Lilás, que combate a violência contra a mulher. E eu gostaria de saber se esse é um ponto de atenção da sua futura gestão. Na verdade, Débora, é um ponto de atenção da minha vida quanto pessoa. Toda a minha história profissional como professor, ela é marcada por uma formação, numa especialização que não apareceu na minha biografia, mas que eu guardo ela com muito prazer, que é a questão da prevenção à violência doméstica, contra a criança, mulher, contra adolescente, contra o idoso e principalmente as pessoas com deficiência. O município a nossa cidade hoje, eu tenho muita tristeza com isso. Não tem nenhum programa que envolva de fato todos esses que são os mais frágeis da construção de uma família, mas que sofrem muita violência. De cada 10 crianças que sofrem violência, 8 acontecem dentro de casa. As mulheres são vítimas de uma violência hoje e não encontram no município, a não ser através de palestras ou uma atividade ou outra educacional, uma ação direta preventiva. Um exemplo, a criação da Guarda Municipal de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, como existe na cidade de Vitória do Espírito Santo. E é esse modelo que nós vamos trazer. O botão de pânico, um exemplo para as mulheres que estão sendo acompanhadas pela Polícia Civil, pela Justiça e que foram ameaçadas, ele não ser um botão de pânico simplesmente da forma que é apresentado em algumas cidades, mas um sistema inteligente onde as mulheres participam do acompanhamento através das suas organizações e uma defende a outra junto com o poder público. Porque essa é uma questão que é uma questão de todos nós. Nós teremos uma política voltada especificamente, inclusive no nosso projeto municipal de desenvolvimento, que é o nosso plano de governo, nós temos uma política específica que é transversal a todas as outras políticas que envolvem a prevenção à violência. E aí você tem a prevenção, as ações diretas de formação de todos os profissionais públicos e não públicos que estão no poder privado até, em forma de parceria, para lidar com a questão da violência, seja no transporte público, seja no espaço doméstico, seja no espaço em que a mulher trabalha, na escola, na universidade, seja lá onde for, na rua, a mulher, a criança, o adolescente, todos esses que são mais frágeis diante dessa violência tão grave que é a violência doméstica ou a violência contra eles em qualquer instância, precisa ter uma política pública muito organizada. Ela não pode ser, um exemplo, uma secretaria só, ela tem que permear todas as políticas. Você tem que ir da educação à saúde, da mobilidade ao desenvolvimento econômico. Um exemplo, mulheres vítimas de violência, se elas não tiverem um encaminhamento para o desenvolvimento da sua vida econômica, ela fica muitas vezes submetida a uma situação de violência. Então nós temos vários projetos muito interessantes que vão conjugar uma política que dará a essa mulher condição de amanhã ela estar num aplicativo de mobilidade privado, que as pessoas chamam de Uber, elas poderão estar nas cooperativas de costureiras ou de modelistas. Nós estamos criando um mecanismo onde a mulher terá apoio do poder público municipal para enfrentar a violência em todos os seus aspectos. Vamos trazer mais uma pergunta aqui no WhatsApp, mas rapidinho, porque a gente já tem o resultado da enquete. Boa noite.
Pergunta para o pré-candidato Fábio Barros, me chamo Valmir Machado Lins. Gostaria de saber, né, o que o senhor pretende fazer para melhorar o sistema dos jovens que precisam se dirigir a uma faculdade e o município não tem. Bom, com relação à formação, seja formação em nível médio, seja formação técnica, porque o município hoje tem a Escola Técnica Federal para ser inaugurada, ainda não foi inaugurada, mas tem uma unidade no município que ainda espera a conclusão, mas já está funcionando, do prédio novo da Escola Técnica Federal. Nós temos o SENAC, que é uma unidade de formação de onde eu vim. Eu sou professor de ensino técnico também, então toda a minha história também está marcada por formação técnica, então eu entendo do que eu estou dizendo. Nós temos o Senai, Certex, que fica na cidade de Paulista. Nós temos todas essas possibilidades, fora a Escola Técnica do Estado, que fica no Janga, que é a Escola Técnica Estadual, que trabalha basicamente com logística, como sendo um dos seus cursos-chefe, mas tem outros cursos, claro. E nós temos uma faculdade privada, hoje na cidade, mas precisamos garantir, entre outras coisas, a possibilidade de mobilidade na cidade. Formação para os jovens, preparar para o mercado de trabalho, preparar para a sua formação, que pode ser feito na cidade, sem precisar sair para outro município, e garantir isso através de uma mobilidade de qualidade. Por isso que eu falei, sem transporte público, porque hoje, Paulista, às 6 da noite, você não tem transporte em trabalho, porque as combis param. E o município não fiscaliza, não organiza, não tem um plano. Então você imagina uma cidade que às 6 horas da noite não tem mais transporte. Imagina um jovem que quer estudar no SENAC, um jovem que quer estudar na escola técnica, um jovem que quer estudar na universidade, ele não encontra essa possibilidade. Então o município precisa garantir isso através de um projeto claro de fortalecimento da juventude. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ao resultado da nossa enquete de hoje. É uma enquete, tá danado. É uma sondagem, né, com o telespectador que assistiu a esse programa. Você está satisfeito com a administração da sua cidade, da cidade do Paulista, já que hoje nós estamos recebendo o pré-candidato lá da cidade do Paulista? Apenas 30% diz que sim, né? 70% diz que não. Né? Esse é um sentimento que a gente vê nas ruas também. É verdade. Você vê claramente, eu comecei falando aqui que 70%, eu acho que conversamos antes, 70% não sabem ainda em quem votar. Esses 70% que ainda não sabem quem votar, que vão decidir seu voto, estão tomando por base talvez uma pesquisa muito próxima do que a gente viu aqui. São pessoas que não estão satisfeitas com o que está acontecendo. Isso é um número que realmente se repete constantemente em cada visita que fazemos, em cada diálogo que fazemos, em cada escuta. Porque é importante construir as propostas escutando o cidadão, o estudante, a mulher, que na cidade tem 52% de mulheres, então a mulher precisa ser escutada muito, em todo sentido, inclusive por ser maioria. E é muito necessário que tudo isso seja trabalhado para que você tenha uma proposta séria. Esse resultado, na minha opinião, reflete o que está acontecendo na nossa cidade. Agradecer aqui ao nosso Geraldo pela participação no programa, a Débora também. Valeu, Débora, valeu, muito obrigado. Geraldo, valeu, viu? Eu que agradeço. E também o nosso candidato aqui, pré-candidato lá da cidade de Paulista, o Fábio Barros, pelas respostas para os telespectadores e para nós aqui na TV, na Rede Nova Nordeste. Obrigado, Pedro Paulo, obrigado a todos, né? A Geraldo, a Débora e a todos que nos acompanharam. Bom, quero lembrar que esse programa vai ser reprisado logo mais à 00h30, logo depois do Senhor Brasil, aqui no canal 22.1. No canal 22.2 nós vamos ter a retransmissão às 19 horas, tá certo? Acabou o programa, recomeça imediatamente. E amanhã nós vamos receber aqui a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores na cidade do Recife, Marília Arraes. Não perca. 5 da tarde aqui na TV Nova Nordeste, a sua TV. Grande abraço a todos.